tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 23 de maio de 2011, segunda-feira. O verbete é o 1938, 8 páginas, 46 logias e 23 máximos. Eu chamo a atenção para o detalhismo que tem 11 máximos. O tema é Consim Cobaia. A especialidade experimentologia. Agora, quem redigiu esse verbete com todos os detalhes é a professora Neida, que está ali acompanhada da nossa chefe aí, a Rosa. Agora, definologia. A Consim Cobaia é a consciência intrafísica, homem ou mulher, pesquisada, investigada, analisada, examinada, anatomizada, esmiuçada e utilizada na condição de modelo de estudo em situação específica, contextual ou vivencial ímpar, independente da autoconscientização quanto aos fatos, parafatos e às múltiplas dimensões nas quais se manifesta. A cobaiagem recíproca das consciências em diferentes níveis evolutivos. A técnica das autoexperiências compartilhadas. O aprendizado com as experiências do outro. A utilização do homem cobaia ou mulher cobaia em condições nem sempre cosmoéticas nas etapas de pesquisas científicas. Os fatos cotidianos comprovando a exploração de consciências inscientes. As barbáries das superpotências farmacológicas. Os resultados nocivos dos agrotóxicos e pesticidas na saúde humana. A pseudociência aviltando os direitos conscienciais. A cunha mental xenofóbica, o desconhecimento da existência do acompanhante extrafísico. Eu não li tudo, tem muito mais material aí. Eu lembro que a fatologia tem mais de 20 linhas. Agora, na argumentologia tem a caracterologia com 10 exemplos de auto e heterocobaias conscienciais. Na verbetologia tem 100 exemplos de consciências cobaias, elencados nos verbetes tipo Enciclopédia da Conscienciologia, merecendo estudo acurado das pesquisas ou pesquisadores motivados para a autoevolução. Me conta, toda essa listagem foi tirada de verbetes. Vale a pena. Pessoa vê. Agora, na remissologia, eu chamo a atenção entre os 15 itens de 5. Amostragem conscienciológica, autoexemplificação, dia da cobaia, princípio da descrença e viveiro evolutivo. A frase enfática: somos consciências cobaias, o tempo todo, nas múltiplas dimensões. A atitude inteligente e prioritária é qualificar exemplos, prospectivando autorrevezamentos interassistenciais evolutivos. Você está consciente para a autocondição de Consim Cobaia? A conjuntura atual vivenciada por você é mais para Consim Cobaia vulgar ou Consim Cobaia invulgar? Tem uma filmografia, tem uma bibliografia específica com 16 fontes e a webgrafia com 3. Agora, questionamentos. O professor, respondendo uma pergunta certa vez, disse que o motivo do jovem ter sofrido tentativa de assalto era a falta de auto-organização. O senhor pode responder como uma coisa tem ligação com a outra? Uma pessoa, por exemplo, se ela está sempre no mesmo lugar e não muda os hábitos, se ela foi assaltada de 2 vezes, ela é assaltada uma 3ª vez, mostra que ela é desorganizada e boboca. É isso que eu quero chamar a atenção. Uma pessoa que fica naquele lugar, todo mundo é assaltado, na hora certa do assalto, ela quer ser assaltada. Isso é falta de disciplina, auto-organização, método, não tem método. Então, o que eu falo é isso. Agora, às vezes, um jovem, ele ainda não tem essa organização. As pessoas mais organizadas são as pessoas mais maduras. O jovem, geralmente, ele tem muita energia, dispersa isso aí. É muito jovem. A maioria que tem síndrome da dispersão é gente jovem.
é aquela pessoa que chega e vai tirar a roupa da mala da viagem. Então, tira e joga para trás, assim, depois sai assim. Eu sempre explico isso aí. Você era assim. Agora, depois não, ele criou bochecha e aumentou a consciência. Antes ele não tinha nem bochecha, agora ele tem, olha como é que ele é. Outra, existe alguma relação entre a reurbanização e a 7ª Sinfonia de Beethoven? Não estou inventando ou sugerindo isso, apenas cruzando informações obtidas no IPC. Não, o problema é esse. Eu considero que a 7ª Sinfonia, eu falo isso faz mais de 50 anos, que a 7ª Sinfonia é um requiem, quer dizer, é uma marcha fúnebre até um certo ponto. Só que tem que é uma marcha fúnebre, mega marcha fúnebre, que ela corresponde ao povo que está saindo da Terra para outro planeta. É só observar a 7ª Sinfonia que você vê direitinho o povo. Agora, eu uma vez perguntei para as concierges sobre isso, e eles então me mostraram a 7ª Sinfonia, mandaram que eu visse. Na hora que eu fui ver, eu lembrei dos processos do povo saindo. Aquela comitiva indo embora era a marcha fúnebre da reurbanização através da transmigraciologia. Quem fala isso faz mais de meio século sou eu. Agora, eu considero também que a 7ª Sinfonia, divido isso, talvez, isso é controvertível, mas talvez seja a melhor música que já fizeram até hoje. Não é a 9ª que todo mundo bate e tal, aleluia, aleluia, os negócios, não é só isso, não. É a 7ª. Agora, tem gente que pensava igual eu. Um deles, por exemplo, que pensava igual eu e conhecia um pouco de música, é o Paulo Francis. Ele também achava que era a 7ª Sinfonia. Eu conheci o Paulo, que era lá do Pasquim, e ele falava umas verdades, tudo na cara, tudo atrapalhado e tal. Depois dele, quase não apareceu jornalista crítico daquele nível. Agora, ele achava que a 7ª que era maior. Cada um tem seu gosto, eu estou dando o meu, né? Eu escuto, às vezes, a 7ª, e quando eu estou andando na esteira, mas é preciso ter cuidado, porque toda coisa que dá marcha, muito embora a música clássica, ela não foi feita para dançar, nem para marchar, mas existe quando é marcha, ainda mais marcha fúnebre, entende? Aquilo mexe em você que está andando, não é bom, não. Tem que ir com calma. Então é bom ouvir fora. Agora, tem a lead da 7ª Sinfonia, que é impressionante. Aquela melodia básica, é essa aí que a gente tem que ouvir. Agora, quer limpar um ambiente? Mete a 7ª Sinfonia que você limpa. Entende? Colocar a pessoa em estado vibracional é estupro evolutivo? Depende da intenção. E depende da pessoa que está sendo ali, recebendo a energia. Para isso, joga energia ou se faz o estado vibracional perto dela. Muito antes de estudar a conscienciologia, senti a presença de uma consciência e passei a ver minhas energias e projetar-me conscientemente. Daí em diante, passei a estudar. Sou tenepsista há 4 anos e estudante de psicologia há 1 ano. Enfim, sofri estupro evolutivo ou não? Ou já havia adaptabilidade inata? Aí depende. Anota tudo isso e vai ver com o tempo. Com o tempo, a experiência vai clareando as coisas para a gente. Minha filha de 3 anos e 6 meses acordou durante a madrugada, chorando desesperadamente, debatendo-se com um olhar fixo e distante, como se estivesse fugindo de alguém ou com muito medo. Fiz rapport com o SCP-2 que realizei com o senhor em 1998 e, recebendo assim muitos banhos de energia, ela se acalmou. Qual a causa de tudo isso? Ela deve ter assédio. Isso aí pode ser terror noturno, como se chama na psicologia. Esse terror noturno, às vezes, tem assédio, ainda mais nessa idade. Faça arco voltaico nela de vez em quando, que seria bom para ajudar, quando ela estiver crescendo. No verbete estado vibracional, diz que a música clássica pode ser potencializadora do EV. Por que isso aqui hoje, como a segunda música clássica, você raramente o povo vem falando? O que há? Tem alguma coisa diferente? O verbete hoje não é sobre isso. Em tertúlia passada, houve comentários sobre o canto gregoriano e suas evocações
disto me levou à seguinte pergunta. A pessoa que jejuna, cansada a ponto de não mais notar erros na redação, em tudo que escreve, que tenta instalar o EV e usa como potencializador a música Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach, qual seria a possível vocação dessa pessoa? Não tem, porque isso aí é música comum, todo mundo usa, não há nada não. Pode ir em frente. Use e abuse do talco Rossi, mas não tem nada demais. Faz uma semana que vem fazendo o estado vibracional 20 vezes ao dia. Ao fazer a exteriorização, já terá algum efeito sobre os ambientes por onde passo? Não, está pouco ainda, né? Vamos esperar mais um pouco, você amadurecer, virar Itaipu. É preciso de aumentar as turbinas. Itaipu tem 21, né? Sempre fui apegado ao meu avô, e principalmente às fotos antigas da família dele. A família veio de Patos de Minas, Minas Gerais. Eu observei que tem muita gente na região de Patos e Uberaba com o mesmo sobrenome. Ora, esse seu sobrenome é da minha família também. Vamos devagar com a dó. O que você está falando aí? Fui tentar fazer um estudo e talvez seja de origem francesa, mas não consegui confirmar. Isso pode ter relação com o meu antigo apego às obras de Kardec? Há uma relação grupo kármica social entre as pessoas que ressomam nessa região e seu relacionamento com o kardecismo e depois com a conscienciologia? Devo usar minha família de cobaia? Não. A única coisa que tem é que aí tem uma Comunex, quer dizer, uma comunidade extrafísica, que chama Ascensão, que faz assistência para o povo que está renascendo. É mais ou menos em cima de Patrocínio, Patos de Minas, por aí. Entende? Então está tudo junto. Agora, o seu nome é uma coisa, agora o seu sobrenome é a minha família também, tá? Eu tenho uma parte da família que tem esse nome aqui. Eu não tenho esse nome, esse sobrenome no meu nome, também sou. Mas agora, é preciso te ver, dá uma urubu servada naquela relação que tem dos portugueses, que ele tem a genealogia de todo mundo que vem de lá. Esse nome é português. Olha bem de lá que você vai ver qual a raiz. Os portugueses têm tudo já levantado, porque não é muita gente, eles fizeram o levantamento da genealogia, todo mundo. A gente sabe como é que é. Gente, eu entrego a vocês, você pode falar se você quiser, tá? Faz favor, que ela está preparada para o que deve é. Cuidado que ela é veterana. Neida, aqui na página 24, lá embaixo na binomiologia, na terceira linha, você pode falar do binômio bifrentismo, bifrontismo? Página 24. 24, binomiologia. Lá embaixo. Tá. Então, assim, ó, o binômio bifrentismo e bifrontismo, em relação ao tema, né? O que eu pensei, João Paulo? A condição do projetor consciente, por exemplo, ele atua em duas dimensões, né? Então, ele atua aqui no intrafísico e atua no extrafísico, atua em duas frentes. E a condição da cobaia bifronte é aquela cobaia que tem uma cara, tem uma forma um dia, né? No outro dia tem outro. Bifronte significa duas caras, né? Então, ela pode apresentar uma aparência de um jeito, na hora que ela vai ser pesquisada, ela é de outra forma. Sim. Foi esse o contraponto que eu quis fazer. Entendi. No caso, seria um binômio patológico, não é? Depende. O primeiro, o bifrentismo, eu acho que ele é homeostático. O projetor consciente, que ele atua em duas dimensões, de forma essencial, ele atua aqui na dimensão intrafísica e atua na dimensão extrafísica, fazendo assistência. Então, isso é positivo, né? Já o bifronte seria uma condição negativa. Será que não seria melhor você qualificar? Como se fosse, se você é um binômio, ele vai ser ou patológico ou homeostático. Mas por quê? Eu acho que eu não vejo necessidade, não. Beleza. Agora, outra dúvida minha aqui, na paradoxologia, na página 25. O primeiro paradoxo, eu vejo isso mais como se fosse um argumento. E não consigo ver como um paradoxo, não. Vai depender do ponto de vista, né? Porque, na verdade, assim, o paradoxo de a consciência ser cobaia permanente para as consciências. Normalmente, as consciências não são cobaias para as consciências, né? Em regra geral. Concorda comigo?
Se a consciência não está lúcida para a existência do extrafísico, ela não pode fazer a consciência de cobaia. Já, na verdade, as consciências, independente de serem conscientes do fato ou não, as consciências têm esse acesso, tanto para vampirizar como para assistir. Entendeu? Não, eu até entendi a sua ideia, mas eu não vejo como um paradoxo. Acho que não chega a ser um paradoxo, na minha opinião. Eu acho, assim, tinha mais uma cara de argumento, entrar na argumentologia, alguma coisa assim. Mas eu entendi o que você quis dizer. Mas eu não acho que seja um paradoxo. Ok. Gente, eu queria abrir um parênteses para mostrar para vocês alguma coisa sobre esse livro, Onde a Religião Termina, do Marcelo da Luz. Agora, o caso é que tem esse jornal, Belo Horizonte, que trouxe uma página inteira falando do livro. E eles destacaram algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. Tem 3 fotos, inclusive do Marcelo, enorme, a capa do livro, e a pessoa que é Ana Elizabeth Diniz, especial para o tempo, ela colocou: são 7 as características comuns aos santos e beatos, segundo Marcelo da Luz: narcisismo, perfeccionismo, culpabilidade, arrogância, cupidez, repressão e medo. No outro tópico, aqui no olho da notícia, eles colocaram: as demonstrações abusivas de um Deus violento dominam os textos sagrados. No outro, tudo isso são tópicos do livro. O aspecto mais pernicioso do catolicismo está relacionado à pedofilia. Não exatamente aos crimes de pedofilia perpetrados por alguns padres, mas ao conjunto de atitudes da instituição responsável pela infantilização e manipulação de centenas de milhões de pessoas. Agora, gente, isso é terrível. Outra coisa, os temas universais. Deus é a ideia mais fanatizante da humanidade. Jesus é o mito idealizado que assedia milhões de consciências. Agora, é impressionante aqui como é que a moça, ou a senhora aqui, a jornalista, fez uma síntese do processo. Ex-sacerdote condena a mentalidade sectária, a linguagem enganosa e o fanatismo. A narrativa da anunciação é, para Marcelo da Luz, uma crença insustentável, presente na maioria das pessoas religiosas. E eles mostram aqui a anunciação. O condicionamento histórico à ideia de um ser salvador é um paradigma. Agora, o título do artigo é 100%. Rompendo as amarras da fé. Perfeito isso aqui. Essa pessoa escreve bem. Eu estou até com vontade de rever aí esse jornal para ver o que essa Ana Elizabeth Diniz escreve. Ela tem cabeça, fora de série. Aqui, outro tópico que ela colocou. Em geral, as pessoas evitam assumir autorresponsabilidade por suas escolhas existenciais. Preferem terceirizá-las a algum guru, mestre, grupo religioso ou Deus, que eles digam que, quando e como fazer. Muitos outros permanecem na crença por simples preguiça mental, seguindo a marcha do rebanho. A maioria parece assustadora admitir a autonomia da consciência e a possibilidade de discernir sobre o bem e a ser feito e o mal a ser evitado, sem interferência do esquema religioso de vigilância, obediência, premiação, punição e culpa. Tudo isso é do Marcelo Arara. Fora de série, ela conhece o negócio. Agora, tudo indica que ela já deve ter alguma experiência pessoal muito séria sobre esse assunto para saber discernir tão bem essas 500 páginas do livro, né? Ela é muito viva, essa senhora. Agora, uma hora eu vou pedir lá para a turma lá do Holocico para pegar para mim esse jornal Tempo, que eu quero ver essa jornalista, acho que vale a pena. Hein? Tempo. Agora, seria bom, quem vai lá embaixo, separar para a gente. Vamos pedir para a Gisele, sabe, que ela separa lá para a gente ver os artigos dessa jornalista, seria bom. Gostaria de saber, na sua vasta carreira profissional na medicina, nem tanto, menos. Se o senhor já tratou de algum
adulto, jovem, orgulhoso e narcisista que sofrera com acnes vulgares em plena adolescência, acarretando cicatrizes não só físicas em sua face, mas também as mais graves, que são as agruras psíquicas que o deixaram estagnado em um impasse existencial devido à vaidade excessiva por não ter conseguido se sobressair naquele momento evolutivo frente à responsabilidade da vida no intrafísico, após o trauma difícil ocorrido dentro do passado pessoal da suposta consciência intrafísica masculina. Olha, eu vi muita gente nisso, que antigamente era até mais problemático esse processo dos hormônios, muita coisa de acne no rosto, os vulgares, essa coisa toda, existe devido ao processo de hormônio e às vezes também processo de dieta que piora essa condição. Tem realmente certos alimentos que pioram. Agora, tem uma fase que a pessoa, o jovem, se não souber mexer com aquilo, se não é bem orientado, aí fica com o rosto todo cheio de acne. Agora, pelo jeito que ele escreveu aqui, isso deve ter sido com ele, porque falta até vírgula no que ele escreveu. Então, o negócio foi de jato, ele escreveu tudo. Agora, ó, você hoje já deve ter superado essa condição. Hoje tem plástica para melhorar isso aí, sem problema algum. Há umas coisas muito sérias para ser feitas em matéria de plástico. Vale a pena quando o processo é muito sério, que chama atenção. Agora, um pouquinho, uma coisa ou outra, isso não quer dizer nada. Todo mundo passa por isso. Olha bem o processo da plástica reparadora, nesse caso. Na tertúlia de ontem, o senhor comentou que a TENEPS ajeita muitas coisas na vida da pessoa. Já no mal da TENEPS, há vários aspectos que devem estar bem calçados antes do início dessa prática. Como saberei se devo iniciar a TENEPS primeiro ou se devo antes resolver as pendências? Não, lá está falando bem claro. Olha bem que você não leu direito. Resolva primeiro as suas pendências. Depois comece, você não se arrepender. A TENEPS é como se fosse um compromisso e é para o resto da vida. Sendo assim, ela não admite nem divórcio, então é superior ao casamento. Olha bem o que é isso. E outra coisa, a pessoa deve começar, eu sempre falo aqui, quando ela não tiver mais nada, nenhum sonho dourado de consumo que ela aspira ainda a realizar. Tem que ser uma coisa já, ela é muito monopolizadora do micro-universo consciencial da pessoa. E vale a pena esse monopólio, porque ajuda a consciência. De modo que, olha bem que você vai ver, é o segundo, não tem nada disso, não vai iniciar a TENEP de qualquer maneira, não, que os 6 meses vão derrubar você. Cuidado. Neida. Gente, Neida, pode falar. Neida, aqui em cima. Aqui. Teria 2 questões aí para você ampliar. Na fatologia, que a primeira expressão que parece cabais com cobaias, não sei se é propósito dessa... Não foi bem proposital, variação. mas o que está falando aí? E depois a protérvia. O que significa? Protérvia. Pode repetir? 44. Não, a primeira 44. Questão da fatologia, na página 23, as exposições cabais. Cabais são as exposições categóricas, aquelas exposições que tu te coloca de uma forma assim mais positiva. Por exemplo, assim, exposição cabal. Eu estou aqui apresentando um verbete, né? Então, é uma exposição categórica, um trabalho categórico, uma cobaiagem categórica. Nesse sentido. Tem as exposições voluntárias, né? E tem também as que são, de certa forma, impositivas. E a protérvia? Protérvia. Onde é que viu protérvia? Na 4ª linha de cima. 4ª linha, de baixo para cima. Já até respondo. Sim, acontece que eu fiz uma colinha aqui para mim, né, gente? O que significa protérvia? Significa petulância, atrevimento, né? Porque, veja bem, aí tem uma sequência, está falando assim... os fins justificando os meios, a doutrinação, que foi falado agora há pouco a respeito do livro do professor Marcelo, né, que fala a respeito da religião, a impostura, em relação àquele caso que a gente comentou da cobaia com 2 faces,
a protévia, quer dizer, a falsificação, as camuflagens. Então, é uma sequência de termos que são quase similares. É isso, Eucádio? Tá bom, tá certo, obrigado. Neida, Oi, pode falar. eu queria te fazer uma sugestão aqui para a fatologia, depois eu tenho uma pergunta também. Tá bom. Bioética e biopoder. Eu não sei, talvez eu esteja enganada, mas eu não encontrei a expressão bioética. E como você falou também a questão das cobaias, né, no processo aqui da ciência convencional, a questão da bioética e do biopoder, acho que elas abrangem bastante verdade, essa questão. Eu tinha incluído a bioética na interdisciplinologia. Não sei por que ela desapareceu, mas ela estava aqui na interdisciplinologia. Sério, mas aí você avalia, né? Tá. E se é plausível. E a minha pergunta é na fatologia, no final Sim. da primeira linha, que você falasse um pouco assim, até de experiências, da sua experiência aqui, desses anos todos aqui na CCCI, dessa autocobaiagem, a cobaiagem recíproca das consciências em diferentes níveis evolutivos. Isso aqui acontece não só na CCCI, não é, Eliana? Mas se a gente vai olhar ali a escala evolutiva, a gente vê que nós temos diferentes níveis, né, naquela escala. E mesmo dentro da CCCI, a gente pode ver que nós somos todas consciências díspares, poliédricas. E cada uma é exemplo para o outro. Então, na hora que a gente olha uma consciência e observa, a gente pode trazer para a gente aquela condição e se autopesquisar também. Então, essa condição de ser cobaiagem recíproca, porque eu não posso tomar o outro só como cobaia sem puxar para mim também. Porque todos nós somos cobaias. Não sei se vocês olharam a frase enfática, gente, que diz assim, ó, somos condições cobaias o tempo todo, nas múltiplas dimensões. Quer a gente queira, quer não. Isso aí é um fato, né? A atitude inteligente e prioritária é qualificar autoexemplos, prospectivando autorrevezamentos interassistenciais evolutivos. Então, nós todos somos cobaias. O que a gente faz com isso? Quais são os exemplos que a gente dá para os outros que estão nos observando também? O que a gente quer fazer para nossas próximas vidas, né? Quais são os exemplos que a gente quer deixar para as próximas existências? É nesse sentido, Eliana. Ok, Nidia, acho que tem a ver também com o teu terceiro sinônimo, na sinonimologia, consciência espelho, né? Que a gente está sempre se espelhando. Na verdade, a gente se espelha no outro, né? Para ter, tem até uma técnica, não me lembro o nome da técnica, mas só usa o outro como espelho para ver os trafores e trafares. Na hora que tu olha uma coisa que incomoda no outro, a gente puxa para a gente. Mas se me incomodou, por quê? O que tem em mim que reflete, que a pessoa refletiu em mim? Não é isso? Ok. Obrigada, Nida. Neida, aqui no ar. Pode falar. Eliel, tudo bom? Tudo bom. Na página 24, são duas questões que eu quero levantar. A primeira é da teoriologia, né? Aí você colocou a teoria do alívio intraconsciencial promovido pela autoexposição cosmoética lúcida, promovendo auto e hétero desassédio. Tá. Por que você colocou essa questão como sendo processo teórico? Na verdade, não é que seja um teórico, é uma questão de uma teoria que fala do seguinte, que é possível realizar esse desassédio, né, a partir do momento que a pessoa se expõe. Por exemplo, dois no caso, que eu posso citar para ti. Na hora que a pessoa está participando do Consim Cobaia da Conscius, ali o público é menor, as pessoas são conhecidas e a pessoa vai lá se expor. Então, na hora que ela está com medo antes, né? A condição primeira é essa, nossa, o que vão pensar de mim, o que vão dizer? Na hora que a pessoa se expor, ela vê que não é nada daquilo, é assistida, e ela consegue aceitar as heterocríticas, refletir, né, ver o que confere para ela, e pronto, passou. Ela sente um alívio porque ela chegou naquela condição. Outra condição que eu posso citar como exemplo é a condição do verbetógrafo. Muitas vezes a pessoa participa dos cursos de verbetografia, a gente já fez 4 cursos, 2 consecutivos, né? As pessoas vão lá, tem um tema, às vezes, muito bom, e a pessoa não consegue dar cabo daquele tema. Mas não é nem porque a pessoa não tem habilidade, nem condição cognitiva. A dificuldade, às vezes, é do autoenfrentamento, porque aqui o público é maior, o público é diferente. Então, não é mais aquele público reduzido lá de 10 pessoas, no máximo 20 pessoas. Isso aqui é uma exposição maior, não é? Eu considero até, sem desfazer do merecimento do curso da Conscius, que a exposição do verbetógrafo é mais séria, gente. Isso aqui está sendo transmitido online, eu estou me expondo para consins e consex que estão presentes, né? Principalmente intermissivistas, pessoas que vêm aqui, consex que querem aprender, consins e consex que querem aprender. Então, parece que isso aqui é mais amplo.
Então, na hora que a pessoa tem que escrever um tema, estudar sobre o assunto e depois vir aqui defender, isso aqui me parece mais sério. Mas na hora que a pessoa vem aqui e vê que não morreu por isso, e se morrer vai ter outras vidas, claro, né? A pessoa sente aquele alívio. Pronto, não era tão ruim assim, sobrevivi. Tranquilo, Neida. Também na neossinapsologia, você podia aprofundar mais? Neossinapsologia. Então, aqui no caso, as divergências entre retossinapse e neossinapse. Não sei se deu para perceber que na hora que eu comecei a falar do tema, né, talvez na hora que as pessoas vissem o título, pensassem, ela vai falar só da consciência cobaia da consciência. E eu tentei, gente, fazer assim uma análise, né, de vários tipos de cobaias. Então, quem virou o exemplo, né, aparece lá, consciência cobaia vulgar, a consciência cobaia convencional e a consciência cobaia invulgar. Então, tem assim, do mínimo até o máximo, digamos assim. Então, o que acontece? O que a gente verifica mais? O que é mais comum, os exemplos mais comuns são esses da cobaia vulgar, né? Então, aquela condição das sinapses antigas, a pessoa ainda tem aquelas sinapses reptilianas. E quando a pessoa ressoma nessa dimensão, ela tem que fazer alguma coisa, ou tentar, né, melhorar. Quando a pessoa sai dessa condição e começa a aprender sobre ela mesma, ela vai criando novas sinapses para poder mudar a sua condição. Então, há uma divergência entre as sinapses antigas e as novas, para que ela possa entrar no processo evolutivo. Expliquei? Tecnologia, uma de 11, lá no fim, tá? Um acesso pedal de 11. Mas ao todo são 5. Oi, Neide. Essa na tá página bem 24, colocada. interaciologia, lá embaixo. Pode falar. Você podia falar nessa primeira interação, exibição, evidência? Interaciologia. Bom, isso que mais acontece, né? No processo da cobaia. Na hora que a pessoa está exposta, ela está, de certa forma, exibida, mostrada. Não é exibida no sentido de pejorativo, né? Mas no sentido de mostragem. E essa mostragem faz com que ela fique em evidência. Por exemplo, na hora que a gente senta aqui no banco dos réus, né? A gente está nessa condição de exibição, que todos estão nos vendo aqui, que é a pessoa que está aqui sentada, e também de evidência, a pessoa que está aqui falando do seu tema. Qualquer cobaia, gente, na hora que está sendo analisada, que está sendo vista, vamos supor que eu estou analisando uma cobaia sem que ela saiba, ela é inconsciente do que eu estou fazendo. Mas, para mim, eu estou analisando nesse formato. Ela está em evidência para a pessoa que está observando, e também ela está sendo uma consciência que está à mostra, né? Ela está disponível para que eu faça a pesquisa. Deu para resolver, Socorro? Deu para entender? As demais cobaias não sejam tímidas, por favor. Neida, aqui na página 23, na fatologia, na 6ª linha, você colocou a banalização da vida humana. Pode falar mais? Então, a banalização da vida humana. Depois, na sequência, tem assim, as barbáries das superpotências farmacológicas, e depois tem os resultados nocivos dos agrotóxicos, pesticidas na saúde humana. E começa no anterior, que tem aí os fatos cotidianos comprovando a exploração das consciências inscientes. Então, isso aqui é uma sequência, né? Tipo de um crescendo. Eu não sei se você observou, João, que lá na filmografia tem esse filme aí, O Jardineiro Fiel. O título não diz muito, né? Mas, na hora que a gente observa o filme, o que acontece? A gente vai ver que isso aí retrata a vida de uma médica, que é uma ativista de direitos humanos, e ela está lá na África, e ela começa a perceber que as indústrias farmacêuticas usam as pessoas do local como cobaias. De certa forma, manipulam as pessoas, elas não sabem do efeito que o remédio vai provocar. Então, há uma certa manipulação, uma certa banalização da vida humana. As pessoas morrem, ninguém fica sabendo, ninguém liga, e continua a pesquisa e continua adiante. Depois, na hora que a médica percebeu esse fato, ela tentou denunciar, e aí ela foi apagada. Beleza. Eu vou contar o filme todo, né, gente?
Só um resuminho. Eu assisti esse filme vale a pena. É a direção, inclusive, do Fernando Meirelles, né, do brasileiro. Esse filme é bem interessante mesmo. Está na filmografia. Uhum. Esse aí. Além do mais, esse fato também se aplica a várias situações, gente. Nós pensarmos nos alimentos que a gente consome, né? Nós vamos ao mercado, lá e compramos verduras, frutas, legumes, e a gente não sabe a procedência muitas vezes. Então, quer dizer, as pessoas que realizam esse trabalho sem muita conscientização quanto ao resultado disso no ser humano, de certa forma, isso também está banalizando a vida humana. Tem uma pesquisa aqui, um cosmograma que eu obtive na internet, também está listado aí na Webgrafia. É um jornalista que era da... Deixa eu lembrar de onde que ele era mesmo. Já acho aqui, gente. Da National Geographic. Tá? Então, o que acontece? Ele era um jornalista e aí a empresa pagou para ele um exame para que ele visse o grau de toxicidade do organismo dele. Então, esse exame ele é muito caro. Ele não poderia fazer sozinho. Então, ele relata aqui que custou em torno de $15 mil. E aí ele encontraram, né, nada menos do que 320 substâncias tóxicas que foram acumuladas ao longo da sua vida. Então, ele é uma pessoa adulta, ele percebeu que tinha, assim, toxicidade pré-natal, que ele absorveu no útero materno, dos alimentos que a mãe ingeria, e depois alimentos que ele também foi ingerindo, alimentos, contatos que ele tinha com ambientes, com plástico, com outros produtos que fossem contaminadores, né? Então, 320 substâncias químicas foram encontradas no organismo dele. E ele fala assim, um relato de vários outros produtos que podem ter essa contaminação. Por exemplo, shampoo, panela antiaderente, o fato da pessoa viajar muito de avião, que aquele plástico que é feito, o avião ele tem um produto cancerígeno. Nada disso a gente sabe, né? E a pessoa vai usando. A questão do celular, por exemplo, né? É moda. Qualquer criança hoje em dia tem celular, né? E a gente não sabe ainda, a gente deduz, né, que a longo prazo isso vai causar algum efeito não muito positivo. O próprio plástico e o alumínio, né, que eu não, né, mas a boa parte costuma esquentar questões no micro-ondas com plástico, ele é bem tóxico, né? Exatamente. Ele libera... Então, libera uma substância que é toxina. Em geral tem bastante. Isso é recomendado, que na hora que a pessoa vai usar o micro-ondas, que ela não aqueça nada que seja em plástico, que use vidro, né? Diminui um pouco o grau de toxicidade, diminui, né? Não significa que resolva. Pode falar. Alô? Está ouvindo? Uhum. Interaciologia, você podia aprofundar o assistente manipulador ou assistido ingênuo? Interaciologia. Que página é? Aqui. Então, a interação do assistente manipulador e do assistente ingênuo, né? Então, assistido ingênuo. Na hora que a gente está falando assim das indústrias farmacêuticas, a gente sabe que para poder testar novos produtos, elas usam ou cobaias animais, subhumanas ou humanas. E, às vezes, assim, as cobaias, para que participem do projeto normalmente deveriam dar uma autorização para que participem do programa. Então, a maioria das indústrias, vamos supor, no Brasil é proibido que elas paguem uma pessoa que participe de um projeto desses. Entre aspas, é proibido. A gente sabe de fatos que acontecem. Fora do Brasil, então, nos países mais pobres, isso é mais comum. Por quê? Porque na hora que a pessoa tem que autorizar um documento, as pessoas não sabem nem ler e escrever, então ela coloca lá o dedo, né? Dizendo assim, eu autorizo, vou participar de um projeto de pesquisa. Ok. Só que ela não é informada, ou ela não tem condição, não tem cognição suficiente para entender o que pode acontecer com ela. Então, nem sempre o resultado daquela medicação vai ser benéfico para ela. Pode ser benéfico para alguns, para outros não. Então, na verdade, aparentemente, né, há uma assistência aqui. Só que o assistente, nesse caso, está manipulando, e o assistente ele é inconsciente, ele é ingênuo, insciente, o assistido, no caso. Gente, querendo ajudar aqui alguma coisa, eu estive estudando 100 verbetes que você separou,
e destaquei 20%, ou seja, 20 com qualificação proparoxítona da personalidade. Parapsíquica, energética, ideológica, ressomática, cosmoética, gráfica, miriaédrica, podálica, poliédrica, títere, benévola, eletronótica, multívola, polissêmica, cosmovisióloga, científica, antípoda, consciencióloga, autocrítica e incógnita. Tem 20 diferentes. Fora os repetidos que está falando em consciencióloga, etc. Agora, engraçado o processo de usar o proparoxítona na qualificação. Entende? Da personalidade, Agora, nunca tinha visto, né? Agora, só para ressaltar, é importante que quando eu estava realizando o verbete, né, eu tinha incluído essa listagem toda. Aí uma pessoa, eu pedi para a pessoa ler para mim, né, ela leu, mas a pessoa tem que ler todos esses 100 aqui. Bom, se a pessoa tiver interesse em fazer uma boa pesquisa, agora, aí dá uma boa orientação dos tipos da pessoa do consim, cobaia mesmo, ou cobaio, né? Cobaio. Tem as duas coisas aí. Agora, o que é engraçado é isso. Você pegou 100 verbetes. Hoje já são mais de 2.000. Uhum. Presta atenção. Eu separei dos 100, 20 com processo de qualificação. Assim a gente está fazendo o processo da enumeração com a classificação e a categoria das pessoas. E se eu fosse procurar hoje na enciclopédia, encontraria mais que 100? Tem muito mais. Não há dúvida. É uma opção que eu tenho trazido agora ultimamente. Outra coisa, daqui 4 dias eu vou voltar, sabe, como é que é? A zona do agrião, não é isso? A zona do agrião. Ativa. Vou voltar ao ringue, não é isso? Voltar ativa, né? Ativa. Ativa, Tá certo? Neida. Vamos ver o que tem. Uma pergunta. Você chegou a pensar alguma relação entre o ídolo e a consim cobaia? Sim, aí na hora que eu coloquei numerologia, página... Eu queria uma opinião tua, como é que você vê, qual a relação, né, que funciona? A pessoa, ela às vezes não quer ser uma consim cobaia, mas ela se torna por uma condição que ela construiu de ídolo, né? E as pessoas começam a olhar ela como um exemplo. Exatamente. E estudam. Né, então, por exemplo, aqui, Flávio, na numerologia eu coloquei assim, primeiro, a consim cobaia efêmera. Seria o caso esse, por exemplo, um jogador de futebol, né? Ele faz um sucesso enorme, quer dizer, uma pessoa que não está preparada assim para a vida, digamos, e aquele sucesso sobe a cabeça, né? E as pessoas fazem ele um modelo. Tanto é que é comum, né, aqui no Brasil, né, a gente pode dizer que é comum, porque as crianças pequenininhas de bairro dizem assim, eu quero ser jogador de futebol. Aquilo é um exemplo, um modelo, né? É triste, mas é verdade. Aí, só que no caso, assim, a cobaia efêmera, eu coloquei por quê nesse primeiro caso? Porque as pessoas sobem tão rápido, e elas não estão preparadas, assim como elas sobem, elas são esquecidas, né? Dentro do ostracismo. A condição também de um ator, por exemplo, ele pode fazer um sucesso num filme, numa novela, em alguma peça, ele é o máximo. Depois ele cai também no ostracismo. Então é uma coisa rápida. Por exemplo, lá eu falei do Big Brother também, lá na exemplologia, né? As pessoas entram buscando aquela fama, aquela fama momentânea. Passou aquilo ali, acabou Uma outra relação que eu vejo também interessante na consim cobaia é na questão da docência, né? Ou seja, seja na docência conscienciológica ou convencional, vamos dizer assim, você passa por uma consim cobaia diariamente, né? Então você tem lá um grupo que tem aqueles que só te analisam uma maneira trafarista, tem aquele que te analisa de uma maneira mais traforista, e eles fazem uma anamnese tua lá completa, né? De como você funciona. Sabem dos seus vícios, né, de linguagem. Então, é bem interessante que a docência faz você se expor diariamente e exige uma coerência muito grande na forma de você se expressar, dentro da teoria, muitas vezes, que você está falando, com a prática na hora de colocar, né, as suas atitudes. Então, eu vejo que a docência é um bom preparo, né, para que você tenha constantemente aí, ou qualquer outra atividade que faça você se expor. Tem um preparo de coerência na verbação, né? Exatamente. Condição de cobaia. Que você sempre estudar. Se verificar, Flávio, na fatologia,
Na 7ª linha, eu coloquei ali a qualificação da praxis parapedagógica das consciências cobaias docentes. No caso, eu coloquei parapedagógica, pode ser pedagógica também, né? Porque o professor da SOCIM também tem que ter esse preparo, né? Isso é uma coisa muito importante mesmo, porque o professor é realmente o exemplo, né? E espera-se que seja um exemplo positivo. Pode falar. Aqui na estrangeirismologia, Estrangeirismologia. queria só esclarecer melhor aqui a condição de experimentum crucis. Tem algo com Newton, é o via crucis do... Que na verdade eu coloquei assim, ó, o curso intermissivo na condição de experimentum crucis. Isso? Sim. Então, é assim, ó, na verdade, na hora que a pessoa tem a teoria no extrafísico, né, você está fazendo o curso intermissivo, lá é a teoria, aqui é a prática, né? Então, tu tem que ver a condição dessa prova, como é que tu vai se sair, né? É uma prova decisiva. Você vai realmente cumprir a sua PROEX, você vai... Tem um termo que usa, como é que é? Vai... A pessoa que não vinga, como é que é? Tem um termo... Aqui, ó, para você aqui tem uma. Tá, só porque eu queria falar o seguinte, tem pessoas que chegam aqui com uma mega PROEX, só que na hora da pessoa encarar essa mega PROEX, a pessoa dá para trás. Tá? Clefa, esse é o termo, clefa. Então, a pessoa pode ela ir em frente ou pode clefar. E por isso eu coloquei a condição do experimento cruz. A consciência cobaia, que não é lúcida, é assistida, e o assediado permanente, inconsciente, robotizado também, poderia comentar? Se a consciência lúcida, se a consciência cobaia... A primeira, a consciência cobaia que não é lúcida, ela é assistida? E o assediado permanente, inconsciente e robotizado também? Depende do caso, né, gente? Vai depender da ficha da pessoa. Não conheço o caso. Não posso dizer. Por exemplo, tem uns que são difíceis, né, Tiago? Não estou falando de você, não. Estou falando de modo geral. Só perguntando. Gostaria de saber quais são os efeitos do SCP-2. Recentemente fiz esse curso e achei uma bobagem. Entrei em uma sala congelada e fiquei muitas horas ali. Não me agregou valor nenhum. O que realmente acontece? Tive a sensação de ter jogado meu dinheiro no lixo. Isso é uma dona, ela não entendeu nada. Quer dizer, o SCP-2 foi feito para a pessoa começar a sentir um campo de energia. Se você chegou lá e ficou só pensando nas suas plantas em casa, ou no jantar, no outro dia, não adiantou nada. É o que parece que aconteceu com você. Lá a pessoa tem que ir para verificar as energias conscienciais a partir do campo. Sentir o campo, como é que é. Você não foi lá na frente, não viu os efeitos do campo, então o que você está fazendo lá? Agora, veja, ela estava congelada. Eles sempre avisam para levar alguma coisa de frio, qualquer coisa que tem ar-condicionado, que é para baixar a temperatura para a pessoa sentir. Olha, pensa bem o que é. E, esqueça a conscienciologia. Se uma pessoa chega, eu nunca vi uma crítica a SCP-2 desse jeito. Desde que eu comecei com esse curso, eu não lembro de nenhuma crítica nesse nível. Olha, você deve esquecer a conscienciologia depois dessa, porque sem energia, está danado. Agora, para você... Né? Deixa eu só falar um comentário, professor Walter. Fala. Eu tinha colocado na numerologia, aqui no penúltimo item, a consciência autocobaia. Então, a pessoa que foi para SCP-2 sem a condição da autopesquisa, realmente para ela não tinha muita graça, né? Ela tinha que ter um objetivo, uma meta de se pesquisar. Se ela tivesse essa meta, teria valido a pena, pelo menos, né? Na página 24, para a fatologia, no final da segunda linha, o desconhecimento da existência do acompanhante extrafísico. Você pode fazer a correlação deste item com o tema do verbete e também com as dinâmicas parapsíquicas? Olha, isso é a Nina Rosa que está falando. Esse aqui, o desconhecimento da existência do acompanhante extrafísico. Na maioria dos casos, as consciências cobaias, elas são inconscientes, né? Inscientes.
Só que, no caso dos voluntários que sejam da CCCI, maioria supondo que tem um curso intermissivo, já são um pouco mais lúcidos. Então, aqui na caracterologia, Nina, se você olhar, por exemplo, aqui, ó, item 4, fala ali, acoplamentistas, cobaias interasscienciais pluridimensionais. A pessoa já tem que ter um conhecimento a respeito do acompanhante, ou ela vai ser uma isca inconsciente, né? Pode acontecer também que a pessoa seja uma isca inconsciente, de acordo com a escala, mas na hora que ela está praticando para sair dessa condição, ela está usando uma dessas aqui, ou participando de dinâmicas, né? Ou participando de acoplamentários, ou ela praticando a TENEPS também, ela vai ser uma cobaia do maximecanismo. Então, a CONSIM, na hora que ela começa a fazer a assistência, ela passa da condição do desconhecimento do acompanhante para ter mais lucidez. Ontem participei do curso Identificação das Diretrizes da PROEX. Na atividade proexista cobaia, pude perceber que o tenepsista está sujeito à melancolia intrafísica, ao vazio existencial. Até que ponto fazer TENEPS é o bastante para estar dentro da PROEX, ou ainda é necessário manter a qualificação formal e buscar realizar outras atividades programadas para realizar nessa existência o curso intermissivo? Olha, aí depende das necessidades de cada um, as carências de cada um, né? Agora, seria bom você falar isso sobre a sua opinião. É o proexista cobaia que ele participou. Proexista cobaia, até que ponto vale a pena? Eu acho que o ponto que vale a pena é na hora que a pessoa tem alguma coisa para pesquisar sobre si. Na hora que a pessoa entra por curiosidade, realmente as coisas não valem a pena, gente. A condição é a condição da lucidez. Então, tem uma parte que eu falo aqui, ó. Deixa eu achar. Na outra folha não está na mesma aí. Na terceira linha, da página 24, diz assim: o fato de o autorrespeito, o autoconhecimento e a autoassistência precederem ao heterorrespeito, ao heteroconhecimento e à heteroassistência. Quer dizer, na hora que a pessoa passa a se conhecer melhor, passa a se pesquisar como consciência, acontece que a pessoa já tem uma predisposição melhor, né, a evoluir. Na hora que a pessoa está esperando receber pronto uma assistência, um reconhecimento, as coisas não estão caminhando numa linha adequada, digamos assim. Então, eu penso que começa por aí. A pessoa tem que querer se conhecer, pensar em evolução, ou então ela mudar de rumo, ficar do jeito que ela está e pronto, né? Na próxima, a gente se encontra. Que livros o senhor está redigindo no momento? Poderia comentar? Pensa em fazer algum livro sobre suas experiências na TENEPS? Acharia válido? Olha, eu estou fazendo o seguinte, a Enciclopédia da Conscienciologia, que agora eu tenho 77 coautores. Ali, ó, aí, ó, só ali nós já temos 2, 3, 4, 5. Então, 77 ao todo. Agora, junto com isso, faz um mês e pouco, eu comecei a acertar lá a redação do dicionário dos argumentos da Conscienciologia. Eu estou na página hoje 332. Entende? Mas agora, o dicionário, assim, vocês não se assustam com 332, porque em relação com esses outros livros é um pouco menor, porque nós estamos usando espaço e também fonte 12, para as pessoas entenderem bem, porque tem tópicos compridos, senão fica tudo embatumado. Então, com a letra maior é melhor para a pessoa entender. De modo que esse eu não sei quando é que eu vou terminar, nem de que modo que vai ser. Nós estamos tendo muita dificuldade para acertar o processo de alfabetização dos verbetes lá. Entende? Eu já fiz até um arquivo especial, tudo isso, mas está um problema. Nós estamos pensando agora como sair disso. Dá muito trabalho. Então é muito difícil, porque eu vou escrevendo as coisas, depois eu tenho que colocar. Mas agora, tem que estabelecer primeiro as letras todas e tem que colocar tudo em ordem alfabética, porque não dá para colocar de qualquer maneira. Dicionário não dá, né? Isso aí nós estamos tendo problema. Por causa dos meus arquivos, que são muitos, interferiram muito no negócio do Windows e outras coisas mais. Mas, de qualquer maneira, eu estou na página 332, já é uma coisa.
Você lembra que esses dias eu estava aí começando. Já é alguma coisa. Agora, tem muito material que eu posso pôr nisso, inclusive isso que ele está pedindo. Lá tem muita coisa sobre TENEPS, que eu dou detalhes. Outra coisa, a linguagem que eu estou usando é essa coloquial, como se fosse tirada aqui do tertuliário. Então, eu estou usando, por exemplo, as pragas da língua, os quês, os negócios, estou pondo tudo para o povo entender, porque os tópicos são muito grandes, senão vai dar dificuldade para as pessoas. Então, eu estou visando a turma dos inversores, porque tudo é argumento que nós usamos aqui. E lá eu posso pôr qualquer coisa, desde que eu coloco. Agora, o pior da história é que eu estou fazendo tudo na base de logias. O verbete todos terminam em logia. Então, vocês pensam bem como é que não vai ficar isso. Agora, tem umas que são, assim, um pouco hilárias, mas que funcionam, né? Não adianta vir que não tem. Então, por exemplo, uma que eu posso pôr. Contramedidologia. O que é isso? Contramedidologia. O que seria para vocês? O que significa isso? Pois é estudo das contramedidas no caso específico. Está entendendo? Agora, dentro da área da pesquisa mesmo, tudo da logia, no caso. Hein? Quase o contra-exemplo? Mas o problema é esse, é quando eu falo em contramedida de alguma coisa. Essa aqui, por exemplo, isso que eu vou colocar lá, que eu escrevi aqui antes. Vamos desenvolver contramedida eficaz para protegermos a ideia da cosmoética nessa soci manipulada pelos tecnólogos com avanços tecnológicos insensatos e despudorada manipulação de massas. A sagesse obligée exige estarmos atentos. Existe o negócio você sabe o processo da corte, né? Noblesse obligée. Agora aqui hoje estão usando outra. É a sagesse. Sagesse seria conhecimento, cognição, sabedoria. Agora, o poder absoluto corrompe de modo absoluto em qualquer empreendimento. Devemos defender a liberdade de desobedecer, próprio do objetor de consciência, nas tentativas de maximizar cada vez mais a felicidade, sempre que possível, da maioria da população. Entende? Então, você vê, tudo ali em cima do lance. Estou abrindo o jogo, aquilo que eu acho. Isso aqui seria um verbete, contramedidologia. Outra coisa, só vai ter um verbete uma vez só, não vai ter repetição. Contra-exemplologia é um bom. Pois é. Agora, vamos ver como é que fica, né, com o tempo. Eu agora quero ver se coloco na ordem alfabética para vocês fazerem uma revisão básica de alguma coisa, para eu ver o que eu posso mudar, para melhorar o texto. Porque é muita coisa que eu faço, porque eu estou fazendo conclusões de certas coisas no fim. Então, tem muitas expressões que eu sou obrigado a repetir. Isso é chato, é difícil, tem que ver. Agora, é um livro que vai ter substância, de qualquer maneira, é de briga, entende? E acessível, porque tem muita coisa técnica, mas numa linguagem mais acessível. Vai ter. Para valer, né? Agora, eu tenho muito material, não sei quanto que é que eu vou fazer, que tamanho que vai ficar, ou que jeito que vai ser, eu não sei. Por enquanto, ainda não tenho ideia nenhuma. Eu só sei que a minha excelentíssima filha apareceu, porque eu estava muito preocupado com isso. Eu não fiz evocação nem nada, ela veio. Então, e falou que está tudo certo. Então, você sabe quem é minha filha? Adivinha? Não? Porque eu tenho um filho, né? Mas é que eu tenho uma filha muito antiga. Tá? O apelido que eu dou para ela é Monja. Eu fui pai dela. Eu nunca falo nessas coisas, mas dessa vez eu falo porque ela apareceu como minha filha do jeito que era. Assim, de 10 anos, etc., para mostrar só para mim que está tudo certo, é por aí, segue por aí. Estuda do modo que você está fazendo. Porque eu estava umas 2 horas pensando no assunto. Isso aconteceu no dia 18, faz 5 dias.
Foi no dia que o nosso amigo esteve aqui, que eu fui para casa preocupado com o meu processo. Vocês lembram que lá embaixo, quem é que foi lá comigo, que eu estava vendo o dicionário lá embaixo? Vocês lembram? É que eu estava preocupado com isso, eu estava procurando lá, pesquisando umas coisas no dicionário. Agora, ela chegou e falou para seguir, então, por isso que eu já passei para 332 páginas. Agora, eu vou te contar, ela estava toda bacaninha. Uma mocinha, assim, de uns 10 anos, agora bem ela mesmo, pelo jeito, uma tranquilidade, sabe? Dá vontade de, sei lá, abraçar, etc., dar um beijo na testa, entende? Uma curiosidade aqui, naquele episódio, né, que aconteceu da despedida, não sei o quê, eu sempre achei que o senhor era parceiro, assim, evolutivo dela, ou o senhor era pai dela? Não, mas o problema é que ali era uma pessoa adulta e que tinha saído. Aquilo lá aconteceu na Inglaterra. Já tinha sido pai dela? Eu passei lá no lugar onde é que foi, não. Ela estava fazendo um negócio muito sério e eu estava fazendo um outro muito sério do outro lado. Mas o senhor já tinha sido pai dela, então? Não, isso foi muito antes. O quê? Quando eu fui pai dela, faz muito tempo. Então, é antes desse episódio. Agora, parece que eu fui o pai que ela não esqueceu, então ela dá uma de mão para mim e tal, alguma coisa. O problema foi esse. Entende? É uma filha muito querida. Essa é muito querida, eu sei. Agora aqui, estou conhecendo a Conscienciologia através de uma pessoa conhecida, que é a Denise Tornieri. Gostaria de saber o que acontece comigo, pois muitas vezes eu tenho ausências. Fico fora de mim e vou para outro lugar. As pessoas que estão perto me chamam, pois parece que estou viajando. Se pensar em algum lugar, chego lá sem saber de onde estou. Em alguns lugares vejo espírito e alguns falam comigo. Poderia comentar? Olha, isso aí você precisa estudar, porque o processo da ausência, num caso desse, é uma projeção, mas isso pode estar havendo conotação patológica. Precisa de estudar o caso. Por exemplo, precisa de saber de você, se você já teve algum desmaio, tipo epilético, ou, sabe, o processo equivalente epilético. Agora, veja, isso não quer dizer, pode ser que você não tenha nada disso que eu estou falando. O problema é o seguinte, todo mundo que desenvolve projeção e parapsiquismo pode ter ausência. Mas agora, se as ausências são muito continuadas, e essas ausências às vezes não tem nada a ver com epilepsia, mas agora, se elas são muito continuadas, aí a gente tem que ver se não é síndrome convulsivante. Tem que examinar o caso. Isso tem que ver. Na prova de Conscienciologia de 2006, na pergunta Gesconologia, qual o melhor período etário para dar início às gestações conscienciais na vida humana? Lá está, resposta. A partir da juventude, mas na média aos 36 anos de idade. Ano base 2006. O ideal seria na juventude? O que você acha? Você não quer falar sobre isso? Que aqui está mexendo com o processo de GESCOM, tem os cobaias no meio. Eu não vou me lembrar da questão, mas a condição ideal para a pessoa desenvolver a gesconologia é a partir da INVEX, né? Que seria a fase já preparatória, né? Já tem condição de entrar com o processo grafopensênico. O ideal, a INVEX foi feita para a pessoa acabar com a aposentadoria. Então, ela começa fazendo assistência antes de se aposentar. Porque aposentar não tem muita vantagem nisso. A pessoa não pode carregar mesmo o que ela acumulou, ela é obrigada a distribuir. Então, na aposentadoria não há tanta... Agora, na juventude, na adolescência, a pessoa começar a fazer assistência, já é outra coisa muito séria. Por isso que a juventude, a mocidade... é muito sério. Pensa nisso. Professor Valdo, aqui na fatologia do verbete, na página 24, na quinta linha de baixo para cima, eu coloquei assim, as ferramentas propulsoras da racionalidade do jovem inversor contribuindo na estratégia antecipatória da maturidade consciencial, na condição de autocobaia. Eu acho que entra nesse fato que o senhor está falando, né? A pessoa começa a escrever, não é? Começa a usar essa ferramenta da escrita, a praxis parapedagógica. Da autopesquisa, né, para entrar na... Praxis parapedagógica. Já deu os nomes tudo corretinho, tudo em cima do lance. Está aí. Coisa séria.
Sim. Você faz alguma relação com o Dominico de Masi ter aparecido aí na quinta-feira e a tua filha também? Não. O problema todo é que eu já estava preocupado com isso já havia alguns dias. Aí eu resolvi ver o que é que eu ia, como se fosse uma encruzilhada. Eu não fiz evocação da monja, nem nada, não. Agora, apareceu depois que eu deitei um pouco. Aí eu a vi, tudo claramente, na minha frente lá, tranquila. E, às vezes, ela faz isso. Agora, ó, desde a minha infância, eu não a vi assim mais jovem. Na minha infância, ela parecia para mim igual uma criança, parecia um anjinho, sabe? Parecia do meu lado esquerdo assim, ó, na hora que eu ia dormir. Agora aí não, é diferente. Ela apareceu como uma jovem mesmo, na adolescência ainda, tal. Muito assim, ela não é, você não pode falar que ela seja bonita. Ela é vistosa por causa da presença. Ela dá um tchan, um negócio. É difícil ver isso. Com esses serenões são de morte. É difícil. Agora, o nome que arranja é esse, é o tchan. Você já viu falar, né? Tchan. Então, é os trinks, os paratrinks, o omnitrinks, ultratrinks, tchan. Entendeu? Esse me entende. É bom que vocês vejam o serenão, para vocês verem que vocês vão ficar encalacrados. Vão ficar encalacrados para poder isso aí. A principal relação... Seria bom todo mundo ver, sabe? A principal relação de ter aparecido é com o dicionário de argumentologia? É o quê? A principal relação de ter aparecido é com o dicionário? Ou não? Também não. Com o dicionário que você está falando? É, com o teu dicionário de argumentologia. Não, até um certo ponto. Mas o problema todo é o seguinte, o que eu queria ver é se o que eu estou fazendo está certo. Sabe por quê? Tem uma pilha de dados para eu fazer verbetes novos dessa altura. Eu tenho ainda uns 100 na frente, mas tem mais um monte assim, que ela já viu, a Mabel já deu os dados, tem tudo lá. Mas eu estou trabalhando agora, essas últimas semanas, só nesse dicionário. Porque o dicionário exige muito. Eu comecei fazendo, eu demorava numa página 1 hora. Atualmente eu já demoro menos. Mas depende do material que eu uso, eu posso fazer em meia hora uma página. Mas não é fácil. Entende? Faça o cálculo. Agora, por exemplo, um verbete desse que estão lá constituído, se eu pegar em 3 horas, eu faço o verbete. O senhor pode comentar com a gente esse diálogo do dicionário com a enciclopédia? Como é que é isso? Diálogo no sentido de que, na verdade, o verbete também é argumento, não, né? Não é, aqui, como é que não é é isso? bem. Aqui, ó, isso que eu falo aqui. É isso aqui que é o verbete do dicionário. Entende? As coisas que eu explico aqui. É o coloquial, etc. Eu uso muitos estrangeirismos, entende? Eu uso gíria, as coisas que eu falo. Todas essas técnicas de comunicação popular eu estou usando lá. Mais do que eu fiz no Nossa Evolução. Professor, e o que ela traz de boas novas, novidades que ela anda fazendo? Novidade é essa, né? Esse dicionário para mim é uma novidade. Não, claro. Você vai ver a hora que eu publicar. O dicionário vai ser controvertível. E ela? Pelas coisas que eu explico. Vocês estão vendo o que eu estou falando aqui? Ó. O que ela conta de notícias do cosmos? Não, a única coisa que ela deu foi a anuência, né? Ela mostrou para mim telepaticamente, não, segue por aí, o caminho é por aí mesmo. Agora, o que é engraçado, por exemplo, não foi o enumerador, não foi o transmentor, não foi, por exemplo, alguns que se interessam muito por isso, igual o Hayek, o espartano, não foi nenhum desses. Ela que apareceu. Ela não dá ponto sem nó. Então, ela quis dar valor para esse trabalho que eu estou fazendo, que não é assim, que eu devo me dedicar. Entendeu o que é? Então, e professor? O negócio é tomar água fria, comer umas frutas, banana e manga madura. E alguma hipótese do porquê ter aparecido como jovem dessa vez? Não, eu tive desconfiado que talvez ela vai ressomar uma temporada aí. A gente nunca sabe. Outra coisa, eu já me enganei uma vez, mas uma segunda eu não me engano. Quando ela aparece assim, eu não sei se ela já está ressomada. Eu não ponho a mão na cumbuca com ela de jeito nenhum.
Nós saímos muitas vezes para ajudar os outros, etc. E eu crente que ela estava, você está entendendo, como consciex naquela ocasião. Que nada, era consim, ainda estava viva. Quando era então, dessomou, ela apareceu e me deu tchau. Falou, olha, você agora não vai me ver uma temporada, que eu preciso agora de fazer outras coisas. E tchau. Uma verdadeira projeção do adeus. Nessa ocasião eu estava lá no Rio. Agora foi impressionante. Ela vinha com a projeção do adeus para me mostrar. Então eu nunca sei. Como agora ninguém tocou no assunto, nem eu, nem ela, já não sabe, né? Eu não bisbilhoto mais nada. Que não adianta. O negócio é o seguinte, é a hora que chega aqui, que você para pensar. A presença dela faz isso na gente. Professor, que horas que ela apareceu? Foi 11h30 da noite, quer dizer, 23h30. Eu anotei tudo. Eu tenho tudo, eu tenho uma caderneta que eu noto as coisas mais sérias, assim, para ver o que vai acontecer. Do jeito que eu indico aqui para vocês, eu faço a mesma coisa. A minha está lá. Lá eu posso mostrar outra coisa. Lá está escrito que ela estava de roupa branca, sabe? É uma adolescente, menina, moça de roupa branca, e muito tranquila, olhando para mim assim com muita simpatia, pondo muita energia no assunto, e branca. Ela é branca, mas de cabelo mais escuro, o rosto branco, ela mesma, bem do jeito dela. Agora, o que eu noto é o seguinte, certos traços dela, ela nunca muda. Nem quando era criança, nem quando foi lá na Espanha, nem quando ela aparecia, nem agora como jovem. Tem uns traços, tem umas coisas dessas. Olha o Davi. Tem uns troços esquisitíssimos nisso. Por isso que os espíritas achavam que para estudar a reencarnação teria que ver um pouco que se parecia. Mas isso não serve como base, isso é tolice. É infantil, não dá. Não é só isso. As coisas são muito complexas nesse sentido. Por causa das mudanças. Por exemplo, vamos supor que você arranjou um corpo com a mãe e um pai e vai ressomar. Você é uma consciência. Então, você vai ficar mais ou menos dentro daquela estrutura étnica, facial, de visual daquela família. Acontece uma coisa no parto, alguma coisa, você pode mudar tudo. Você está entendendo? Aquilo, então, não é bem assim. Então, só a vida fetal já muda tudo. Agora, no caso dela, eu tenho notado que ela é uma exceção. Por quê? Ela é uma serenona. A serenona, então, o que eu tenho notado é que ela mantém. É difícil de uma mãe vir e mudar os traços dela. É isso que eu quero dizer. É difícil de uma genética vir e alterar para a genética dela. Não dá. Pois é, mas ela permite sempre alguma coisa, mas... Ali é o irrompimento... Alguma coisa ela mantém. Ali é o caso do irrompimento do psicossoma no máximo grau. Ali. Agora, por exemplo, o que eu notei nela aí, como criança assim, jovem assim, é que ela estava muito vistosa. Vocês sabem, eu estudei demais esse processo da teoria da beleza, o processo da esteticologia, esse negócio todo. Por causa dos meus cursos, né? Hollywood, lá no Japão, nas Filipinas, na China, com a doutora Lili Vu, aquele negócio todo. Então, eu sei mais ou menos, por exemplo, isso que eu já falei aqui, o que é uma mulher vistosa, de uma mulher bonita e de uma mulher lindíssima, fechativa, como o povo fala. São três coisas diferentes. Ela é mais do tipo vistosa. Agora, a vistosa, às vezes, é pior do que todas elas. É aquela que arrasa quarteirão. Por causa do charme. É o que vem de dentro. Então, por isso que o povo fala, eu não sei o que ela tem. Essa mulher não é tão bonita. Isso, às vezes, é aquela mulher que tem o nariz todo estropiado, etc. Mas é terrível. Você está entendendo? Então, é o processo da vistosa. Agora, a gente nota que ela mantém o vistoso. Ela não mantém a estética. Isso já é de propósito. Está entendendo? Até um certo ponto, você poderia classificar, assim, certas pessoas vistosas. As mulheres que eu vi mais chamativas na minha vida não foram as chamativas de fechar o comércio, foram as vistosas.
Tem umas no Oriente, umas chinesas, que são de impressionantemente. É um querubim. É o que o povo fala, querubim. Que a pessoa é adulta, mas é aquela anja, está entendendo? Pelo jeito dela. Essas, às vezes, eram vistosas. Que algumas têm até o tipo fetal. Você sabe que tem uma característica do rosto que é fetal, né? É aquela que tudo é pequenininho. Algumas dessas podem ser vistosas, se ter cuidado. Por exemplo, tinha uma filha do Chaplin, o Carlitos, Charlie Chaplin, que era tipo fetal. É o face fetal. Era o face fetal. Até adulta, tudo isso. Ali nem sempre é bonito se de ver. No caso dela, num certo período, ela é até bonita com aquilo. Mas é bem fetal. Você está entendendo o que eu estou falando? Tudo pequenininho, tipo feto. É mignonzinho. Mas não é mignon aqui. Mignon é quando a gente fala de uma mulher, por exemplo, que seja baixa. Não é bem isso. Agora, o processo, gente, eu estudo isso tudo, mas também não pergunto, eu não bisbilhoto, eu não sou, assim, indiscreto dentro do processo, eu deixo acontecer. Agora, eu tenho todos os dados anotados, a hora, tudo lá. A outra pergunta. Tem hipótese da próxima ressoma dela seja tal? Aonde que... Não tenho ideia nenhuma. Eu nem sei se ela está... Agora, eu só perguntar não ofende, né? Assim, de modo geral. Por que ela apareceu jovem? Às vezes, a minha chefe aí, que estuda tudo, ela sabe. Fala aí. Eu não sei, mas veio para mim que o senhor está escrevendo um dicionário coloquial. Não, e eu estou visando muito a Sinvex. Então, me parece... Pode ser que seja isso que ela quis dizer. Porque, quis dar força aqui, que para os jovens vai ser agora, muito importante. Tem uma coisa que eu sou obrigado a confessar para vocês também. Uma das características assistenciais dela, monja, como serenona, é assistir criança. Não, né? Isso é ó. Foi por isso que eu tive muita assistência lá, quando eu morri como criança, a Graça também, por causa do processo dela. Outra coisa, quando eu saí várias vezes nessa vida, em projeção com ela, é um monte de lugar de criança que a gente passava, ela ajudando todo mundo. Tinha criança que ela passava e julgava energia assim, parecia que a criança... o recém-nascido de poucos meses, parecia que engordou na hora. Dava a impressão que engordou. Agora, o que se passa? Chegava as pessoas que estavam tomando conta da criança e falavam assim, olha o que houve, ele está inchado. Eu ouvi isso fora do corpo. Ele inchou. Eles iam olhar, não estava inchado nada. O menino que ficou, muita energia, melhorou na hora. Era a veronesa que também tem essa característica com jovens, não é? Como é que é? A veronesa também não tem essa coisa... Não, ela tem, mas a veronesa é outro estilo, outra situação. Ela mexe muito no ambiente. Agora, a monja não é assim. A monja é como se não fizesse nada. Ela vai passando e vai acertando tudo. Eu, por exemplo, eu procuro andar, eu já expliquei aqui, eu desorganizo organizando imediatamente. Você está entendendo? Agora, ela faz isso sem mexer em nada. Só vai passando, a energia vai consertando tudo. Entende? Eu desorganizo, quer dizer, eu uso as coisas organizando imediatamente. Eu não deixo para depois. A moça, gente que já trabalhou comigo, isso sempre foi assim. Essa mesmo que trabalha conosco hoje, lá em casa, ela fala assim, não, quando está só ele, está tudo, não tem muito serviço. Você está entendendo? Porque eu já deixo tudo. Então, ela faz isso espontaneamente, mas de uma maneira assim, íncita. Não é o externo só. É a parte intrínseca, o interconsciencial das pessoas. É pela irresistibilidade. Agora, você pensou, ela passar numa enfermaria, todo mundo começa a melhorar. Agora, veja, ela melhora até uns pontos que não faça estupro evolutivo. Agora, veja, como é que é isso? Tem uma ordem entre eles, né? Nesse colégio invisível dos serenões, deve ter um limite para isso tudo. Você está entendendo?
Agora, o senhor nota alguma diferença depois no seu escritório? Ela organiza Não. mais ainda? O que Já que acontece? houve casos assim que repercute nas pessoas que estão, né? O povo que eu estou trabalhando, o ambiente nosso. Por exemplo, quando eu vi aí na quarta-feira, eu nem falei com a Graça que estava no quarto dela sobre o assunto. Por quê? Porque a Graça, da outra vez que eu falei, ela ficou toda... Foi a coisa que deu mais impacto nela quando ela apareceu em casa. Então, agora, como eu não sabia a repercussão, o que é que ia ter, eu fiquei quieto. Eu não sabia o que era. Eu falei com ela ontem. Deixei passar uns dias. Para falar, ó, eu não sei o que houve, não tem nada demais. Foi quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 18. Foi dia 18. Não é quarta-feira, dia 18? Quarta-feira. Foi o dia do nosso amigo aqui, do Domênico. É quinta? Não, ó, é dia 18, eu não sei o Domênico. Eu só sei quarta-feira, dia 18. Eu tenho tudo anotado, gente. Não adianta forçar a barra, porque está tudo lá. E o senhor percebe alguma aura antecipando? Quer dizer, antes dela chegar, o senhor já percebe? Não. Pelo caso, nesse caso aí, não. Pelo seguinte, eu estava dormindo. Né? Ela me acordou. Me acordou e assim, ó, toda tranquila lá. Às vezes ela tem um sorriso de Mona Lisa. A gente nem sabe como é que é. Sabe? Agora, outra coisa, no dia do Demase aí, as 2 horas que nós tivemos aqui com o Domênico, quem estava aí era o povo da Itália. Vocês sabem que tem uns 4 amparadores nossos que têm contato com o processo da Itália. Mas quem tem mais é a Veronesa. Ela estava aí antes. Mas eu fiquei calado, fiquei quieto. A gente vê que eu nunca sei. Tem uma relação, né? É tanto que o Demase deu muita atenção para a Cris, que é italiana, e para a Graça, que são italianas. Eu deixei lá os negócios tudo. Entende? Agora, a Veronesa tem um toque italiano muito forte nas coisas. Entende? Ela tem facilidade de abrir o caminho, tudo que diz respeito à Itália e italiano. Isso ela já me provou por várias coisas, me ajudou muito nisso, é fora de série. E o Domênico está bem enrolado nisso, né? Com a história toda. Não tem jeito, né? Professor, sim. Comparando, por exemplo, o senhor falou da monja, como ela é vistosa, tem um charme. Como é que o senhor faria uma comparação entre ela e, por exemplo, a aparência, a plasticidade da Rosa dos Ventos, por exemplo? Não, a Rosa dos Ventos, ela é toda tranquila, mas ela é muito assim, aquilo que nós podemos falar de maternosa. Ela é da maternagem. E outra coisa, é aquela pessoa, uma mulher, que chegou assim aos 40, como é que chama? Matrona. Ah, matrona. Ela é tipo matrona, mas uma matrona muito simpática, aberta, tal, mas outra coisa, mas não tem assim contato demais, não. Outra coisa, quando eu a vi algumas vezes, é como se ela fosse uma fazendeira. Ela estava usando roupa dessas de tiar no interior. Agora, eu não sei se é sempre assim, não sei o modo que é, eu não tenho muito contato com ela, não sei. Mas eu digo, mas a parte chama atenção, a beleza, a plasticidade dela também, da mesma forma, ela tem essa energia, essa força. É uma matrona, né, chamativa. Você está entendendo? O caso é esse. É uma matrona. Ela aparece mesmo assim. Eu acho que ela faz questão disso. E também quanto a essa... Agora, ela não é assim, obesa, não. Não é nada disso. E quanto a essa parte, por exemplo, a monja, ela, com tranquilidade, sem fazer força, ela vai mudando o ambiente à medida que ela vai passando. E na Rosa dos Ventos, você observou alguma coisa assim? Como é que é a característica dela na transformação do ambiente, na melhoria do ambiente com energia, por exemplo? Não, isso eu não sei como é que é, por causa da energia dela. É aquilo que eu falo. Meus cursos, durante muitos anos, eu falava. Então, eu andava na frente do povo assim, e falava assim, ó, aonde você anda, você está levando um nevoeiro com você. Vê se você entende o que é a parapsicosfera, o que é o holopensene pessoal da pessoa. Você tem um nevoeiro, você vai levando. Então, esse nevoeiro, no caso dos serenões, é o límpido.
É aquele o branquíssimo, sabe? É aquele que em Minas Gerais eles chamam, né? É o branquinho limpinho. É o branquinho limpinho. Não é branquinho, não. Branquinho limpinho. É isso que eles sempre falavam lá. É a gíria regionalista. Então, o caso aí dela é isso. Entende? A imagem, a situação, a psicosfera é essa. Então, o nevoeiro é branquinho e limpinho. É o máximo que pode ter. Eu sempre falei isso no SCP-2, nos estudos nossos, que as energias vão mudando. Chega num certo ponto, fica tudo branco, mas melhor do que rinço, homo. Entende? É uma brancura branquíssima. Isso aí é que é o branquinho, limpinho. Entende? Agora, você pode aplicar ainda assediadinho, mas não é assediado, é assediado, assediadinho. Entende? Assediado. Assediadinho. É assediado. Assediadinho. Neida, Roberto aqui atrás, tem uma coisa aqui que, uma possível revisão, não sei se eu entendi bem, na página 26, no quarto parágrafo, Cognópolis, a última linha, na condição de mini-peça do maxi-mecanismo. Eu entendi que essa mini-peça se refere às cobaias, então deveria estar no plural. É isso mesmo ou eu entendi errado? Deixa eu ler, Roberto. A Cognópolis, ou bairro do conhecimento, situado em Foz do Iguaçu, Paraná, biotério consciencial, é local preconcebido para a erradicação vitalícia de cobaias interessadas em estarem mais lúcidas para autopesquisa, neste momento evolutivo. Na condição de mini-peças, tem razão. Pode ser plural, sim, está certo. Mini-peça. Eu fiquei na dúvida em relação a que o mini-peça se referia, mas sim, então, se a cobaias tem que ser no plural. Em relação à cobaia. A outra coisa é que na frase enfática, eu achei, também a questão de forma, eu achei que você grifou palavras demais e acabou se perdendo a intenção as palavras que você tirou o negrito, né? Acabou não... Você entendeu? Ficou muita coisa grifada. Mas a gente falou o seguinte... Não, mas está correto. A intenção foi exatamente isso aqui não tem nada errado, não. A intenção é essa, né? Está correto isso aí. Eu quis chamar a atenção exatamente da atitude que a gente tem que ter enquanto consciência cobaia, porque a todo momento a gente cobaia. Eu já tentei fazer, né? uma frase enfática só em itálico, não consegui. É só em itálico que eu consegui. Quer te dizer que eu já tentei fazer isso. Eu acho que essas eram palavras-chave que eu não podia deixar de chamar a atenção. Ele está combatendo uma coisa que eu tentei fazer positivamente, não consegui. Entende? É difícil. Eu já fiz muita frase enfática, você pode olhar, com 4 frases, para ver se fazia isso, mas não consegui. Professor Valdo, depois dessa... Deixa eu só falar uma coisinha, só um minutinho para falar uma coisinha. Em relação à hominologia, né? Eu acho que depois de todo esse exemplo que o senhor falou dessa mega consciência cobaia, que foi a monja, eu não poderia deixar de citar aqui, que eu não citei, né? Então, talvez me chamar... Na hominologia, eu esqueci de colocar o Homem Sabe Sereníssimos. Por favor, inclua. Depois de todo esse falado a respeito da mega cobaia monja, né? Vai ser importante incluir. Por favor. Mas você que estuda aí a coisa, isso aí eu deixo por sua conta. Tá bom. Agora aqui, ó. Estou iniciando na mobilização de energias, de vez em quando sinto pressão nos seios da face, principalmente abaixo dos olhos, não tem sinusite. Durante a dinâmica do IPC, a colega relatou ter visto o jato de energia saindo do meu ouvido, como se fosse um chakra. Esses fatos têm relação entre si? Alguma interpretação especial dessa sinalética? Sim. Isso aí é porque está havendo movimentação de energia na sua cabeça. Agora, anota isso tudo e vê o que vai dar com o passar do tempo. Estive nesse final de semana concluindo o curso de 40 manobras no Rio de Janeiro. Ao final da hora do banho energético dos amparadores, tive a experiência de perceber o meu corono chakra se abrir com muita nitidez. Fui levado a conhecer uma de minhas encarnações em outro sistema. Me vi sendo um ser feminino alado, de cores azuladas e em outro planeta.
Pude entender, então, o meu problema com a altura. Tenho vertigens e perco o controle, indicativo de que deve ter ocorrido algo desagradável na minha dessoma nessa ocasião. O senhor poderia comentar algo a respeito? Conhece esse tipo de raça? Não, eu só conheço aí nos filmes, desenho animado, etc. Tal, mas não sei não. Agora anota tudo e vão ver, tudo é possível, né? Está cheio de extraterrestres que às vezes está aparecendo por aí. Não é? Seria bom estudar mais para ver se ela é mesmo. Teria que ter alguma alteração, que é o problema da pré-maternologia, alteração do psicossoma. O senhor poderia aprofundar o exemplo do mediador número 70 do item verbetologia, página 28, no caso sendo com cobaia? 70, mediador. O que é que tem? Exemplo do mediador, não vejo nada. Você quer falar sobre isso? Não, eu penso que como essa listagem toda da enciclopédia, a pessoa pode consultar a enciclopédia e tirar suas dúvidas, é só ler e entender melhor. Agora não vejo nada demais. Mediador. Escuta, aí é o caso de perguntar, por exemplo, uma pessoa que é mediadora num grande debate, logo em seguida ela pode ser com cobaia. E mesmo durante o trabalho, antes, ela também durante, depois, etc. Antes, depois. À esquerda, à direita, em cima ou embaixo. Não é porque a pessoa é mediadora que não está sendo observada como cobaia. Os psicopatas intrafísicos são consciências altamente assediadoras ressomadas? O que vocês acham? Às vezes, né? Tem uns que estão tão perturbados com eles que eles não são assediadores dos outros. Eles já têm tanto assédio consigo mesmo que não tem jeito. Inconsciente, mas com consciência não tem gabarito para isso. O processo é a oligofrenia, as alterações nosográficas, etc. Tem gente que não tem gabarito para assediar os outros. Até para assediar precisa ter gabarito. Né? Naturalmente, né? É fácil da gente perguntar, é só perguntar para o Igor, ele é especialista no assunto. Não é isso, Igor? Pode falar. É que você falou uma coisa aí. O desperto, ele pode se autoassediar? Pode o quê? Se autoassediar? Pode. Aqui, todo mundo pode se autoassediar ou heteroassediar. Depende da intenção. Tudo é possível. Agora a pergunta é para ele. Então deixa eu fazer diferente. Vou fazer pergunta diferente. Ele se autoassedia normalmente, sim? Não. Mas em homenagem a você, até que ele pode fazer isso. Obrigada. Gente, a tendência da pessoa, a hora que ela se liberta e passa aquilo que eu chamo, como é que é aquilo que eu falo que passa? Gargalo. Gargalo. Se passa esse gargalo, é muito difícil retroceder. Agora, aí a pessoa vai como o carro do Batman. Como é que ele faz? Vrum! Vapt-vupt. Agora, eu fiquei pensando na hora que o senhor contou por que a monja apareceu. Eu fiquei assim, não, é por causa do conflito. O senhor estava com um grande conflito. Se parava de fazer o dicionário e voltava para... Sim, mas eu geralmente não tenho conflito. Né? Agora, meu caso era pensar, o que eu faço? De que modo que é? Ela chegou na encruzilhada, falou direitinho. Não, o melhor é seguir do jeito que está. Não, mas é o conflito cognitivo, é o conflito mental somático. O senhor sempre falou que poderia ter um conflito a maior. E aí, quando o senhor estava contando a história, é porque teve um conflito. Não é conflito de se... Não, né? mas é um processo de resolução. Um dilema. É um dilema. É um dilema. Um impasse. É que teve uma vez... Acabou com o impasse. Uma vez o senhor definiu o conflito a menor e o conflito a maior. Esse seria o impasse, o conflito a maior. E aí veio a morte. Agora, eu já tenho a ideia, já de lá para cá, eu já tenho a ideia toda. Por isso que eu cheguei nas 332 páginas. Vou examinar agora para ver como colocar aquilo na ordem, colocar o alfabeto, entende? Acertar as coisas todas, dá para vocês. Aí, nesse íntere, eu vou fazer mais verbetes. Porque daqui 4 dias já tem uma listagem de 4 lá, de 20 lá, para trazer aqui tudo bonitinho.
Agora, gente, o que mais vocês têm aí? Ó, que ela está esperando vocês, viu? Professora Neida. Neida Cardoso, tá certo? NC, North Carolina. Eita. Na patologia, você coloca aqui na página 24, na segunda linha, você fala declaração de Helsinki, é assim que fala mesmo? Uhum. Você podia explicar ela aqui nesse contexto? Posso falar a respeito disso aí. Na verdade, essa declaração de Helsinki é um conjunto de princípios éticos que regem a pesquisa com seres humanos, né? E que foi redigida pela Associação Mundial de Medicina, né? Em 1964, na Finlândia, isso, né? Por quê, gente? Porque antes, né, quando aconteceu a Segunda Guerra, que houve aquela condição do Tribunal de Nuremberg, né? Está meio baixo? Aqui. Tá bom. Então, assim, ó, essa declaração de Helsinki é um conjunto de princípios éticos que regem a pesquisa com pessoas humanas. Tá? Ela surgiu a partir do quê? A partir do Tribunal de Nuremberg. Por quê? Porque naquela época foram julgadas 23 pessoas, né? Entre elas médicos, que tinham realizado experiências com experimentos com pessoas, né? Foram experiências brutais. E 7 deles foram condenados à morte. A partir de então surgiu um código, o Código Nuremberg, que foi um marco, né, estabelecendo princípios a partir do que poderiam usar pessoas ou não para experimentos. E essa declaração de Helsinki, ela veio a reger, atualizar, digamos, esse Código de Nuremberg. Mas isso surgiu em 1964, vejam que é bastante tempo depois da Segunda Guerra, né? Ela veio atualizar isso aí. Ela veio prever que as pessoas, para que possam participar de experimentos científicos, elas deem a sua autorização. Que eu tinha falado no início, né? Isso é aparentemente uma coisa, digamos, viável, prático, só que às vezes, na realidade, não acontece. Então, por exemplo, uma indústria farmacêutica, como eu citei no caso do exemplo do filme, que vai para um país, estabelece em países mais pobres, as pessoas lá vão participar de experimentos, às vezes elas nem sabem dos resultados que vai acontecer, elas dão a sua autorização, às vezes, com o dedo, né? Que ela tem que assinar a declaração, ela não sabe ler, ela não é informada a respeito daquilo ali, se é informada, entrou aqui, passou lá. Então, vejam que, às vezes, as condições não são muito éticas ainda, né? Mas, de qualquer forma, gente, pelo menos no Brasil, esse código, ele falou o seguinte, que no Brasil é proibido que se usem cobaias pagas. Em alguns países, essas cobaias, para que participem, né, inclusive tem até marketing, tem propagandas chamando pessoas para que participem de experimentos. E as pessoas recebem por isso. Então, pessoas sãs, que se colocam à disposição de experimentar uma droga, estudantes, qualquer classe social. São pessoas sãs e participam de experimentos, né, a partir do recebimento desse valor. O que pode acontecer. É isso... Foi você. Oi. Neida? Alô. Eu gostaria de sugerir, ali na fatologia, o habitat da cobaia, né? Eu não sei se tem, mas pelo que eu li aqui, não tem. O habitat onde a cobaia é testada ou experimentada, né? Por exemplo, na caixa de Skinner, né? A gente que é psicólogo estuda, o rato é colocado numa condição que não é a realidade dele, né? Uhum. Então, ali só aparece um conjunto de variáveis que não condiz com a realidade daquela cobaia, né? No reality show, por exemplo, Big Brother, né? Aparecem apenas, ou praticamente, só os trafares daquele grupo, né? Então, aquele experimento, o experimento com a cobaia, eu acho que depende muito do habitat, onde que ela vive, qual é a multiplicidade de experiências, de acontecimentos que você pode observar. Teve até experimento, por exemplo, tentando replicar o que aconteceu no Holocausto, né? Eles recriaram artificialmente isso. E, então, isso não vai nunca mostrar exatamente o que aconteceu. Porque o habitat ele também tem um contexto, tem um momento e tem um conjunto de variáveis bem específicas, né? Por isso a experiência, né? A questão da experiência pessoal direta nesses estudos, né? A importância disso. É bem pertinente o teu comentário, Luiz. Eu já havia falado no início que não desmereceu no trabalho da Conscius, por exemplo, né? Quando a pessoa ouve o termo Consim Cobaia, pensa logo no curso da Conscius, né?
Então, eu falei assim, ó, que na hora que a pessoa está se expondo lá, também o hábito, que ela está exposta, o ambiente, né? O grupo de pessoas, geralmente, são pessoas conhecidas. Mesmo que a pessoa esteja se expondo pela primeira vez, que ela tem aquele medinho, ela vai lá, se expõe e pronto, né? Só que na hora que a pessoa tem que escrever um verbete, fazer uma pesquisa, que às vezes é a sua autopesquisa, e vem aqui se apresentar para um público maior, inclusive para teletertulianos, né? Fica gravado isso aqui, já é uma coisa mais séria. Gravado, né? Fica mais, é um contexto diferente. Mas, então, essa condição do hábito é bem séria mesmo. É bem relevante. Habitat é o nome que nós usamos mais aqui, só para lembrar para vocês, é holopensene. Tá certo? Holopensene. Neida, Oswaldo aqui acima no ar. Pode falar, Oswaldo. Na página 24, na fatologia, na quinta linha, você diz: as ferramentas propulsoras da racionalidade do jovem inversor, contribuindo na estratégia antecipatória da maturidade consciencial na condição de autocobaia evolutiva. Você poderia me dar exemplos dessas ferramentas propulsoras da racionalidade? Nós já tínhamos comentado esse item, mas vamos falar mais uma vez. Aqui fala dessas ferramentas propulsoras, por exemplo, assim, o jovem inversor, qual é a técnica que ele usa mais comumente? A técnica do INVEX, né? Ele antecipa o seu processo evolutivo. Uma das técnicas que ele também pode usar, que ajuda bastante, é a técnica do indexograma, né? Então, existem, assim, N ferramentas que podem contribuir para que esse inversor antecipe a sua maturidade. Certo, Oswaldo? Então, na hora que a pessoa tiver interesse, ela pode buscar mais informações, né, junto à INVEX. Ok. Neida. Oi. Na parafatologia, na segunda linha, você fala aí da cunha mental xenofóbica e depois o desconhecimento da existência do acompanhante extrafísico. Você pode falar a respeito disso, desses dois itens? Posso. Então, por exemplo, assim, a cunha mental xenofóbica, né? Xenofobia significa medo de gente, né? Ou não gostar de pessoas. Então, eu pensei num exemplo assim das cobaias, por exemplo, cuidadoras, que cuidam de pessoas, de idosos, de crianças, por exemplo. E, às vezes, elas não gostam daquele trabalho, não gostam de pessoa. E, às vezes, aquela cunha, digamos assim, aquela influência vem de uma terceira consciência, ou de uma segunda consciência, que vem aquela cunha mental e ela, ao invés de fazer o seu trabalho com boa vontade, com boa intenção, com generosidade, ela usa o quê? Ela é negligente, usa maus tratos. Esse é um exemplo, né? Outra questão seria também a questão dos religiosos, né? A pessoa que é religiosa, que é fanática, ela escolhe, assim, para ela, só o grupo dela que tem valor. O grupo do outra religião não tem valor nenhum. Então, também é uma cunha xenofóbica, né? E a questão do desconhecimento da existência do acompanhante extrafísico, a pessoa desconhece a multidimensionalidade, na maioria das vezes. São cobaias inconscientes. Então, eu estava falando lá da caracterologia, na página 26, que aparecem aí vários elementos, né? Vários exemplos de consciência cobaia. Por exemplo, a pessoa pode ser uma cobaia, uma isca humana consciente, uma isca humana consciente. Na hora que ela trabalha como acoplamentista, que ele exerce a função de cobaia interassistencial pluridimensional, ela já está um pouco mais lúcida. Na hora que ela participa das dinâmicas, se ela não estiver mais lúcida, já é um treino para essa lucidez, né? Tudo bem? Eu tenho uma sugestão, colocar o livro Conscienciograma na fatologia. O livro Conscienciograma está citado na bibliografia. A sugestão para fatologia. É que, na verdade, a gente não repete, viu, Tiago? A gente coloca num lugar ou no outro, a menos que seja, assim, muito relevante. Tá bom? Neida, página 24. Na tecnologia, também está citado na segunda linha a aplicação técnica do conscienciograma. Também aparece aí, né? Isso, supre. Página 24. Isso, a segunda linha no final. Segunda linha final. E eu gostaria de sugerir aqui também, Neida,
a técnica da impactoterapia, ou seja, a impactoterapia enquanto atividade do Consim-Cobaia. Está sugerindo para a tecnologia? Isso. É bom. Aí já fechamos o máximo aí. Técnica? Da impactoterapia. Da impactoterapia. Isso. E de alguma forma eu pensei, que eu não sei aqui, você não mencionou, o feedback, porque o feedback ele é uma forma de heteroconscienciometria. Então, o feedback interassistencial, aí eu não sei aonde que você poderia estar inserindo melhor aí no seu verbete. Podia ser no estrangeirismo, né? Feedback interassistencial pode ser. Obrigada, Limara. Eu achei assim que você conseguiu expandir bem o conceito e ficou muito didático, tudo que expressa essa experiência que a gente passa de Consim-Cobaia, e não só em curso, mas principalmente essa inevitabilidade multidimensional. Eu queria te perguntar, na elaboração do verbete, qual foi a sua experiência, como você sentiu, como você se sentiu enquanto cobaia multidimensional? Então, é interessante porque na hora que eu comecei a escrever o verbete, eu escrevi um outro primeiro, que o título é Consim-Cobaia Cosmoética. Baseado na experiência do professor Valdo, por exemplo, né, de outras consciências cobaias cosmoéticas que a gente conhece. Eu quis colocar aquilo como no verbete. Aí fiz uma tabela, escrevi tudo bonitinho. Depois, chegou nas minhas mãos o filme esse aqui do Jardineiro Fiel. E eu pensei, não pensei nas outras cobaias. Como é que é isso? E eu comecei a sentir o extrafísico me cobrando. Né? Quem que vai falar pela gente? Como é que vai ser? Né? Então tem que escrever outro verbete. Aí escrevi Consim-Cobaia. Aí conversei com o Antônio, o professor Antônio, e perguntei, o que eu faço, Antônio? Eu estou com esses 2 verbetes aqui. Ele disse, não, junta num só. E aquela coisa de não querer abrir mão, né? Eu disse, não posso abrir mão, esse aqui é de um jeito, esse aqui é do outro, né? Aí eu pensei assim, eu vou colocar do menor, que no caso do mais comum, da Consim-Cobaia vulgar, até a cobaia evolutiva, né? E depois, um outro verbete, eu vou abordar essa condição. Só que, como o professor Val já escreveu Consim Cosmoética e Consim Crítica Cosmoética, nós estamos pensando em mudar o título desse outro verbete que havia sido o primeiro. Mas, assim, gente, eu percebi que na condição de cobaia e escritora, esse verbete aqui me deu um trabalho para fazer um 17 que não foi mole. Foi, assim, foi bastante interessante, né? Porque, às vezes, a gente escreve um tema e ele é, assim, logo resolvido. E não é esse que não foi bem assim, não. Surgiu umas questões assim bem interessantes dentro da patologia, que ia e voltava, a patologia não era bem entendida, toda a cosmograma que eu tinha pesquisado também não estava as pessoas que revisavam achavam que não estavam de acordo. E, inclusive, eu trouxe hoje todo um dossiê aqui, ó. Ver se eu consigo mostrar. Dá para ver, gente, ó. Eu tenho aqui todos os cosmogramas que são listados e mais alguns. Então, para quem tiver dúvida do material que foi pesquisado, né? Não foi nada inventado, né? Está tudo documentado aqui. Mas foi uma experiência muito boa, muito gratificante. Ser cobaia sempre é uma experiência gratificante quando a gente quer se colocar na condição de aprendiz. Olha, estou esperando agora o livro, tá? Vamos nessa, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 45 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online, 22 votos presenciais, 8 votos online. Hoje temos 2 recados. Luciana, Fórum de Responsabilidade Planetária, João Paulo, Consim-Cobaia. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Informar que ainda no mês de maio continua a promoção para quem renovar ou fizer a sua nova assinatura dos Amigos da Enciclopédia e ganha um DVD sobre a viagem para o Sr. Valdo Vieira a Uberaba em outubro de 2010. Então, todos aqueles que fizeram a renovação em maio recebem esse DVD de brinde. Então, tem muitas pessoas, muitos amigos cujas assinaturas venceram aí durante esse ano, aí de janeiro até agora. São dezenas de assinaturas que não foram renovadas ainda. Eu pediria a esses amigos, se puderem, tiver condição, de ir renovando e ganhe o brinde. Lembrando que domingo que vem, no final da tertúlia, nós vamos anunciar o sorteio do mês, os premiados aí com os brindes dos Amigos da Enciclopédia. Nós vamos sortear um Kindle da Amazon, vamos sortear um livro Onde a Religião Termina e vamos sortear também uma vaga no primeiro Simpósio Internacional de Democracia Direta que ocorre aqui em Foz do Iguaçu,
no discernimento nos dias 3, 4 e 5 de junho. Essa vaga ela é intransferível. Quem ganhar tem que participar ou abrir mão da vaga, tá certo? Então esse sorteio vai ocorrer no domingo que vem, durante a tertúlia. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria começar aqui lendo a frase enfática do verbete de hoje. Somos consciências cobaias o tempo todo, nas múltiplas dimensões. A atitude inteligente e prioritária é qualificar autoexemplos, prospectivando autorrevezamentos interassistenciais evolutivos. Essa frase enfática, ela lembra a gente do nosso rastro aqui no planeta, né, o tempo inteiro, o que a gente está fazendo, qual é a responsabilidade que a gente tem com as nossas atitudes, não é? Então, enquanto a gente precisar ressomar, a gente vai precisar de novos corpos e, portanto, desse planeta. As condições em que a gente vai viver depende do modo como a gente trata do planeta hoje. Então, a pergunta, qual que é o nível do autojuízo crítico de convivência que a gente tem com esse planeta? Se você já refletiu sobre a relação entre a sua saúde e o grau da sua responsabilidade planetária, ou o tamanho do rastro do seu consumo, ou sobre o impacto das suas práticas de gestão, sobre a força da sua reeducação para ampliar a responsabilidade planetária alheia. Se você já refletiu sobre essas coisas, compartilhe conosco as suas reflexões, mande o seu artigo até o dia 10 de junho para o Fórum de Responsabilidade Planetária, que acontece dia 28, 29 e 30 de outubro, aqui em Foz do Iguaçu. Se você ainda não refletiu sobre isso, está convidado a participar do fórum e terá muito tempo e oportunidade para isso. Então, informações vocês encontram no site www.responsabilidadeplanetaria.org.br. Muito obrigada e boa tarde. Boa tarde. Bem relacionado com o verbete hoje também é o curso Consim Cobaia do Conscienciograma, de junho, que vai ser no dia 4, no sábado. É um curso com 10 vagas e 3 sorteios de Consim Cobaia. Se você quer se planejar para vir para Foz do Iguaçu, ou não morador de Foz, no dia 4, sábado, começa às 3, termina às 8h30. E a pessoa que participar do curso 2 vezes e não for sorteado, na terceira vez que ela participar, ela vai ser Consim Cobaia sem sorteio. Isso dentro de um período de 1 ano. Então, se você quiser participar, mais informações aqui no CAEC. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Empenho pro Exolíneo, especialidade Autodeterminologia, autora Adriana Lopes. Obrigada e boa tarde a todos.